Saudações, tripulantes da nave Rasta! O rei do pop chegou aos cinemas. 155 milhões de dólares de orçamento. O sobrinho do próprio Michael Jackson no papel principal. O diretor de Dia de Treinamento na cadeira. E a história do maior artista pop de todos os tempos na tela grande. Parece o filme perfeito, né? Mas a crítica destruiu. A filha do Michael se recusou a apoiar. E tem uma coisa específica que esse filme fez, ou melhor, que esse filme se recusou a fazer, que o comandante Rasta não consegue ignorar. Fica aqui comigo, porque hoje a nave vai falar com honestidade sobre o filme mais polêmico de 2026. Eu sou o comandante Rasta, e hoje a nave vai em direção a um destino que mexe com sentimentos de muita gente, o universo de Michael Jackson. Olha, o comandante precisa ser honesto com vocês desde o começo. Michael Jackson é um assunto delicado. Tem quem ame incondicionalmente, tem quem questione tudo, tem quem separe o artista do homem e tem quem não consiga fazer essa separação. Hoje a gente não vai escolher um lado, a gente vai analisar o filme com honestidade, o que acertou, o que errou e por que a crítica destruiu uma produção de 155 milhões de dólares com um elenco de dar inveja. Antes de decolar de vez, faz um favor pro comandante. Se você ainda não tá na tripulação da nave Rasta, se inscreve agora e ativa o sininho, porque aqui tem conteúdo toda semana que você não vai querer perder. Bora decolar? Quem é Michael Jackson e o peso dessa história? Antes de falar do filme, tripulantes, a gente precisa entender o peso que essa história carrega. Michael Jackson não é só um cantor. Michael Jackson é um fenômeno cultural que acontece uma vez a cada 100 anos. Thriller, Off the Wall, Bad, Dangerous, History, álbuns que definiram décadas, músicas que atravessaram fronteiras de idioma, de cultura, de geração. Um artista que transformou o videoclipe numa forma de arte, que criou o Moonwalk, que vendeu mais de 300 milhões de discos no mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, uma vida marcada por polêmicas profundas, uma infância roubada por um pai controlador e abusivo, uma aparência que mudou de forma radical e inexplicável, uma relação perturbadora com crianças que gerou acusações graves e uma morte prematura aos 50 anos que o mundo ainda não processou de verdade. Essa é a vida de Michael Jackson, tripulantes. Uma vida que é simultaneamente a história mais inspiradora e a história mais perturbadora que o mundo do entretenimento já produziu. E é exatamente por isso que fazer um filme sobre ele é uma das tarefas mais difíceis e mais arriscadas que Hollywood poderia assumir. Porque você não pode contar metade dessa história e chamar de verdade. E é exatamente isso que esse filme fez. Vamos falar do filme em si, tripulantes. Michael estreou nos cinemas brasileiros essa semana, dirigido por Anthony Fuqua, o mesmo diretor de Dia de Treinamento com Denzel Washington e da franquia O Protetor. Produzido pela Lionsgate com um orçamento de 155 milhões de dólares, um dos biopics musicais mais caros da história do cinema. O roteiro foi escrito por John Logan, roteirista indicado ao Oscar. E a história cobre a trajetória de Michael desde a infância com os Jackson 5 até o auge da sua carreira com Thriller e Bad. O elenco é impressionante no papel. Colman Domingo, um dos melhores atores da sua geração, como Joe Jackson, o pai controlador. Nia Long, como Katherine Jackson, a mãe. Miles Teller, como John Branca, o assessor de longa data. E no papel principal, Jafar Jackson, o sobrinho do próprio Michael, um jovem que cresceu com aquele legado dentro de casa, que herdou os traços físicos, o porte, a presença de cena e a performance de Jafar, tripulantes. Essa foi a única coisa que a crítica do mundo inteiro não conseguiu destruir, porque é impossível destruir algo que é genuinamente extraordinário. O que o filme acertou, tripulantes, porque tem coisa muito boa aqui. Primeiro e mais importante, Jafar Jackson. A crítica especializada do mundo inteiro, mesmo aquela que destruiu o roteiro, que destruiu a narrativa, que destruiu as escolhas do diretor, todos concordaram em uma coisa: Jafar Jackson é extraordinário nesse papel.
É impossível imaginar outro ator fazendo isso. Ele não tá imitando o tio, ele não tá fazendo uma caricatura. Ele tá habitando aquela figura de um jeito que só alguém que cresceu dentro daquela energia consegue fazer. Os movimentos, a voz, o olhar, a fragilidade por baixo da grandiosidade, tudo ali. Segundo ponto positivo, as cenas musicais. Antoine Fuqua pode ter errado em muitas escolhas, mas quando ele filma Michael Jackson no palco, ele acerta. As apresentações do Super Bowl, as coreografias do Thriller, as performances ao vivo. Essas cenas têm energia, impacto e emoção que vão fazer qualquer fã sair da cadeira. Terceiro, a nostalgia. Se você ama Michael Jackson, se você cresceu ouvindo essas músicas, esse filme vai te dar momentos emocionantes que valem o ingresso. Não como obra de arte, como experiência nostálgica. O grande problema que não dá para ignorar. Mas agora chegou a hora da verdade, tripulantes. E o comandante Rasta vai ser muito direto aqui, porque esse é o ponto que define tudo. Esse filme tem 27% de aprovação no Rotten Tomatoes, 39 pontos de 100 no Metacritic, críticas majoritariamente negativas do mundo inteiro. E o motivo principal não é a atuação, não é a direção das cenas de ação, não é o CGI. O motivo é que esse filme tratou Michael Jackson como uma figura quase santificada e ignorou completamente as acusações de abuso sexual infantil que marcaram a carreira e a vida dele. Tripulantes, o comandante não está aqui para condenar Michael Jackson. Não é isso. As acusações nunca foram provadas na justiça, e o debate sobre culpa ou inocência não cabe aqui. Mas o que cabe aqui é a seguinte pergunta: como você faz uma cinebiografia honesta sobre Michael Jackson e simplesmente ignora a parte mais complexa e mais dolorosa da história dele? O New York Times foi direto. Disse que ao tentar criar uma história inspiradora de superação, o filme criou um vazio no próprio coração da narrativa. Uma publicação chamou de playlist filmada em busca de uma história. Outra disse que é uma homenagem em forma de cosplay, sem nenhum ponto de vista artístico. E a comparação mais certeira que a crítica fez foi com Bohemian Rhapsody, aquele filme sobre o Queen que todo mundo assistiu e gostou, mas que os fãs mais exigentes criticaram por ser superficial demais. Michael fez a mesma coisa, só que com uma história muito mais complexa e muito mais pesada do que a do Freddie Mercury. E o comandante entende por que fizeram assim. A família Jackson está por trás da produção. O espólio de Michael controla a narrativa. É difícil fazer um filme honesto sobre alguém quando quem financia quer preservar a imagem. Mais difícil não é impossível. E escolher o caminho fácil teve um custo, 27% no Rotten Tomatoes. E tem um detalhe nessa história que o comandante achou o mais revelador de todos, tripulantes. Paris Jackson, a filha de Michael, se recusou a apoiar o filme. Ela leu o roteiro, apontou problemas, deu sugestões, e quando os produtores ignoraram tudo o que ela disse, ela foi embora. E o que ela disse publicamente sobre o filme foi devastador. Está cheio de imprecisões e mentiras, apresentadas como verdades. É adoçado demais. A narrativa é completamente controlada. Pensa nisso, tripulantes. A filha do próprio Michael Jackson, alguém que conheceu o homem de verdade, não a figura pública, não o ídolo, não o mito, olhou para esse filme e disse: "Isso não é o meu pai. Isso não é a história real." Quando a filha de quem você está retratando se recusa a apoiar o filme sobre o pai dela, isso diz muito mais do que qualquer nota no Rotten Tomatoes. Então é isso, tripulantes. O veredito do comandante Rasta sobre Michael, o filme. Jafar Jackson é extraordinário. As cenas musicais emocionam. E se você é fã de Michael Jackson e quer uma experiência nostálgica de 2 horas, vai curtir. Mas como obra cinematográfica, como cinebiografia honesta sobre uma das vidas mais complexas do século XX, ficou muito aquém do que poderia ser. E sabe o que o comandante pensa quando vê esse tipo de filme, tripulantes? Pensa que as histórias reais merecem ser contadas com coragem, que a grandiosidade de um artista não some quando você mostra os momentos sombrios, que a verdade, mesmo a verdade difícil e desconfortável, é o que transforma um filme em obra de arte.
Bohemian Rhapsody foi um show, mas não foi a verdade de Freddie Mercury. Michael foi um espetáculo, mas não foi a verdade de Michael Jackson. E Michael Jackson merecia mais do que um espetáculo. Agora eu quero muito ouvir vocês, tripulantes. Vocês já assistiram? O que acharam da performance do Jafar? E vocês acham que o filme deveria ter abordado as polêmicas ou foi certo deixar de fora? Manda tudo nos comentários, eu leio todos mesmo. Deixa o like e compartilha com aquela pessoa que ama Michael Jackson e quer saber a verdade sobre esse filme antes de comprar o ingresso. Eu sou o Comandante Rasta. Esse foi mais um voo da nave Rasta. Até a próxima decolagem. Fique firme, tripulantes. A nave continua voando.